Olá, amigos, bem-vindos. Olá, amigas. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Mais uma vez, atendendo aí ao pedido do meu amigo Celso Seara. Um momento de palestra que a gente possa fazer um bom aproveitamento dessa próxima uma hora para elucidar alguns pontos, trazer algum conhecimento, mais alguns sobre nosso Mestre Jesus. Então, antes de iniciarmos qualquer conversa, qualquer texto, qualquer agradecimento, eu gostaria de elevar nossos pensamentos e colocar em um momento, um minutinho de prece e agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, Deus que coordenou para que estivéssemos juntos, os benfeitores espirituais que nos acompanhem nos momentos que nós estamos, que estejam sempre ao nosso lado, que nós possamos dar a eles somente motivos para agradecer, para elevar o pensamento, para atitudes boas, e que essa palestra possa acessar o nosso coração de forma elevada, fazendo com que a gente possa se tornar pessoas melhores a partir dessa conversa. Então, que a gente possa aproveitar essa uma hora sendo instrumentos de paz e de alegria, de amor, da espiritualidade superior. Muito obrigado, muita paz a todos, que assim seja. Então, meus caros amigos, eu de antemão agradeço mais uma vez a oportunidade que vem através do amigo Celso Seara e o próprio pede que eu faça aqui alguns agradecimentos e faço com muito carinho, muito prazer, pois é confiado a mim falar um pouquinho sobre o tema que é proposto. Então, primeiramente, eu passo aí umas saudações à comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jiquiriçá. Então, mando aí saudações ao nosso querido irmão José Alberto e todos os trabalhadores da Nova Era. O querido irmão Celso me passou aqui alguns nomes, espero ser fiel aos nomes. Antonolito, Sueli Terezinha, Márcia Consuelo, e também pediu um agradecimento especial ao irmão Evandro Nunes, da Rádio Prazeres FM, que transmite essa palestra tanto pela rádio, para o sul da Bahia, e também para divulgação pela internet. Então, um abraço fraterno a esses irmãos do movimento espírita que permitem com que a palavra chegue nos mais diversos lares e que a gente possa aproveitar todo esse trabalho que é desenvolvido pelos irmãos da comunidade espírita Nova Era. Muito obrigado mais uma vez e que a gente possa fazer um bom encontro. Meus amigos, o tema que me foi proposto, na verdade, foi um tema livre e quando é tema livre, eu faço um exercício de uma reflexão pessoal, porque não não gosto particularmente de eu mesmo definir o tema. Mas esse é um desafio, né? Para nós espíritas, talvez escolher um tema, tem tantas coisas boas para falar. Jesus é um tema, quando a gente vai falar do Mestre Jesus, é sempre interessante a gente falar dele, pois é um manancial. Talvez a gente não cesse de tanto conversar e falar a respeito de Jesus. E um coração amigo veio até mim dizendo: Olha, algumas pessoas assistiram uma aula sua, uma aula. Eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no bairro da Pituba, em Salvador. E alguns amigos, ao assistirem uma das aulas, como facilitador, eu presto a, digamos assim, uma hora e meia do meu tempo e faço isso com muita paz no coração, com muito carinho, porque eu aprendo muito quando faço essas exposições. E numa dessas exposições em que eu falava sobre Jesus especificamente, sobre a missão de Jesus, sobre o Evangelho, algum grupo de pessoas pediram para que eu falasse novamente, que eu gravasse isso, que eu, enfim, conversasse uma outra vez, e aí eu juntei uma coisa com a outra. Então, fiz a proposta através dessa intuição, através desse pedido, desse desejo, tão recentemente, isso foi semana passada, para falar sobre as curas de Jesus. E falar das curas de Jesus, na verdade, é apenas um recorte dessa aula de uma hora e meia que eu faço, é para a gente aprender um pouco do método de Jesus, para a gente compreender um pouco, afinal, né, por que das curas. Mas antes de falar das curas em si, é importante a gente fazer um breve apanhado
de entendimento, de construção de raciocínio até chegar lá. Primeiramente, é importante na doutrina espírita que a doutrina espírita é uma doutrina recente, desenvolvida por Kardec, feito não no momento em que Kardec se encontrava na sua sala e teve uma grande ideia, vou escrever aqui uma doutrina. Isso eu sempre gosto de reforçar, porque Kardec é convidado a fazer parte de uma reunião no mínimo curiosa, se fosse nos dias de hoje, imagine alguém te convidando para frequentar uma reunião onde mesas giram, onde mesas transmitem algum rudimento, batidas, talvez escreva pequenas frases, códigos. É uma reunião um tanto diferente. Lá em 1850, 1860, nessa década, Kardec então é convidado a fazer parte desse movimento, desse trabalho. Recusou várias vezes, pois não acreditava que isso fosse possível, mas o codificador, assim dito pela doutrina espírita, ele cede novamente a um coração amigo, alguém próximo, alguém a quem ele confiava, e ele vai lá fazer parte dessa reunião. E ele fica surpreso, pois de fato as mesas giravam. As mesas só não somente giravam, mas também transmitiam algumas informações. E é interessante observar que Kardec não se surpreende, lógico, ele deve ter ficado surpreso, mas ele não fica preso simplesmente ao fenômeno. Ele dá um passo adiante. Ele percebe que por detrás das mesas, mesas por si só não poderiam falar, elas não poderiam girar por conta própria, havia algo além das mesas, dos seus movimentos, das suas batidas. Então, Kardec percebe que havia uma possibilidade de comunicação, passa a se comunicar com as mesas, e as mesas de repente viram pranchetas e os médiuns surgem. Então aquilo vai evoluindo e Kardec passa a ter uma conversa muito elaborada, muito elevada com aquilo que estava por detrás das mesas, que na verdade era um espírito se comunicando. Então Kardec, em cima disso, escreve 5 livros que fundamentam, embasam, criam a doutrina espírita. Então Kardec não é dono, ele simplesmente é um codificador, porque foi através de Kardec que tudo acontece. Então é sempre importante retomar isso, porque isso vai levar a gente para Jesus Cristo, mas eu vou chegar lá. Então a doutrina espírita vem através dessa comunicação da espiritualidade superior, através de Kardec, dos médiuns a quem Kardec recorreu, porque ele próprio não era, mas ele recorreu a alguns médiuns, diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec se comunicou com mais de 1000 centros espíritas para desenvolver toda essa amarração, fazendo perguntas, as mesmas perguntas para as diversas pessoas e as respostas que eram basicamente as mesmas. Ele então coordenou todo esse conhecimento através dos livros. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vem uma série, né? O Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e finalmente Gênese. Então, Kardec condensa esses 5 livros, como eu disse, que embasa, que fundamenta a doutrina espírita, e depois outros benfeitores, não poderia deixar de mencionar Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros que desenvolveram, em cima dessa base, todo um trabalho de compreensão daquilo que nós fazemos aqui. Afinal, por que que nós estamos aqui? Essa talvez seja uma pergunta bastante filosófica, bem basal, né? Ou seja, por que que nós encarnamos na Terra? Então, como doutrina espírita, nós somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação do espírito. Ele se veste com um corpo físico, o corpo que vocês estão vendo na frente de vocês agora, quem está assistindo pelo vídeo, é o corpo de Eugênio. Talvez na próxima vida vai ter um outro corpo, talvez até não um homem, uma mulher. Na doutrina espírita a gente entende dessa forma. O espírito é livre e pode encarnar num outro corpo. Mas essa é uma conversa para uma outra palestra. Vamos voltar para Jesus. Na doutrina espírita, então, no primeiro livro lançado por Kardec, Questões e Respostas, Kardec pergunta
a espiritualidade responde? Muitas vezes Kardec também desenvolve um pouco mais a resposta, ele próprio consolida o conhecimento daquilo que está sendo perguntado. É um livro de 1019 questões. E na questão 625, Kardec então pergunta para a espiritualidade qual seria o modelo. Lógico que não é uma pergunta solta, ele vem construindo todo um raciocínio a chegar a essa pergunta. Então ele pergunta para a espiritualidade qual seria o modelo oferecido por Deus, né, para que fosse dada à humanidade como referência, como guia da humanidade. E a resposta que a espiritualidade dá é muito simples, é muito curta. É a resposta mais enxuta, mais curta, direta, até porque não precisaria elaborar mais. A pergunta de Kardec, como eu disse, já veio sendo elaborada até chegar nessa pergunta e que dava para a gente a entender o que seria o guia e modelo da humanidade. E a resposta é simples, é Jesus. Simplesmente isso. Depois Kardec, dessa resposta, ele ainda elabora um pouco mais, falando que Jesus estava animado pelo Espírito do Criador, por isso que algumas crenças, com muito respeito, algumas crenças até confundem Jesus com o próprio Deus. É, isso não é uma questão para nós elaborarmos aqui, com muito respeito a outras crenças. A nossa intenção não é negar outras crenças, mas sim trazer Jesus à luz da doutrina espírita, que é um Jesus recente. Como eu disse, em 1857 foi quando Kardec lançou o livro, o livro dos Espíritos, perdão, e traz essa ideia de quem é Jesus. Então, Jesus é um espírito que encarnou uma única vez na Terra, com a missão de elucidar pontos. E aí eu saio do livro dos Espíritos, vou buscar recurso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar sobre qual era a missão de um profeta. A palavra profeta talvez é uma palavra que a gente não use tanto no dia de hoje, mas seria um sábio, né? Um sábio daqueles tempos remotos. E aí, uma das coisas que a espiritualidade responde é que seria o grande objetivo de um profeta, a grande missão dele era instruir, era de instrução. Então, instruir e revelar as coisas ocultas, né, e os mistérios da vida espiritual. Essa é a resposta que é dada. Então, quando nós estamos falando de Jesus, modelo e guia da humanidade, e estamos falando desse profeta, que no caso é Jesus também, está falando sobre instrução. Então, está se falando de um professor, de um mestre, de alguém que tem a intenção do ensino, do conhecimento. Talvez a gente não olhe Jesus com esses olhos. Talvez, por conta de outras crenças, a gente olhe Jesus mais como um santo, como um Deus de fato, mas não com a intenção de ensino. Agora, quando a gente pega o texto bíblico, é muito interessante porque quando a gente pega em especial o livro de Marcos, lembrando, Marcos, Mateus, Lucas e João são 4 livros do Novo Testamento que trazem a biografia de Jesus. Biografia, na verdade, até um pouco enxuta. Lucas talvez expande um pouco, porque é a fala de Maria, mãe de Jesus. Então ela traz um pouquinho do começo da vida de Jesus, mas naturalmente que esses livros focam os últimos anos de Jesus, os últimos 3, 4 anos em que ele passa pela Terra e se revela, né, como esse modelo e guia, como governador espiritual do orbe. E aí já estou pegando a fala de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz, psicografia de Chico Xavier, vai falar que Jesus Cristo, o nome Cristo, inclusive, significa eleito para governar, ou Elohim, termo que é colocado na Bíblia, né? Em que é aquele Deus com D minúsculo, não diminuindo Jesus jamais, mas para entender que ele não é exatamente Deus, é simplesmente posicioná-lo numa condição em que ele é um representante de Deus, construiu o orbe, e aí a gente também vai ver essa função de Jesus, esse trabalho que ele desenvolve no início da humanidade, 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus está conosco, desenvolvendo o planeta Terra para que nós pudéssemos encarnar e estarmos aqui hoje.
Então Jesus acompanha a gente de muitos anos, quando ainda éramos espíritos muito pouco evoluídos. E ele desenvolveu o homem. Então ele como governador espiritual, direcionando, guiando o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual de toda a humanidade que vive na Terra, espíritos encarnados e desencarnados, no número de bilhões de espíritos, cá ele está conosco, em esferas superiores, de fato, próximo à Terra, relativamente quando comparado ao universo, mas está conosco há muito tempo e permanece conosco. Então, quando Jesus se coloca nessa posição de governador espiritual do orbe, de guia e modelo da humanidade, com a questão de instrução, ou seja, ele vem ensinar, ele vem com essa missão de ensino. O que que tem a ver isso com as curas? Então, veja, primeiro todo um embasamento para entender o papel de Jesus. E depois nós vamos buscar na história, naquela biografia dele, o que que ele fazia. E uma das coisas que ele fazia, eu não vou varrer tudo, não vou falar de tudo sobre o que Jesus faz, mas eu vou falar em especial das curas, porque, afinal, por que que Jesus curava? Quando a gente lê Kardec, a gente não está dizendo lá que ele vai curar as pessoas. Está dizendo que ele vai ser guia e modelo. Guia, ou seja, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso ter uma referência, eu preciso buscar um caminho. Que ruas que eu vou caminhar, para alguma. Se eu estou no centro de Salvador, né, no centro comercial de Salvador, eu preciso ir até a Cidade Baixa. Eu vou colocar num GPS e vou chegar até lá. Agora, modelo, referência, né? Se eu preciso desenvolver uma peça, eu preciso de uma peça de referência para fazer ela igual. Essa é a ideia. Jesus é para nós aquele modelo que a gente olha para ele, é uma referência para nós, para onde nós vamos se espelhar, para onde nós vamos chegar. Esse é o desejo de Deus para nós, para que a gente olhe para Jesus como alguém próximo, um irmão próximo, só que é um irmão que já passou pela faculdade, passou pelo mestrado, doutorado, talvez esteja estudando em outros ambientes, mas que a gente pode chegar até ele. Então Jesus não é aquele irmão longe, distante. Eu não diria nem irmão, usaria o termo santo ou Deus, alguém que realmente é inatingível. Pelo contrário, na doutrina espírita a gente entende que a gente tem Jesus como modelo e guia e ele é próximo. Aproveito inclusive para fazer uma, um convite para quem tem interesse em assistir a série Os Escolhidos, que tem na Netflix, ou o nome em inglês The Chosen, eu recomendo muito. Se você que está me ouvindo ainda não assistiu, vale a pena ver, porque aí você vai ver um Jesus que está junto dos discípulos, que depois os apóstolos, né? É, come junto com eles, convive com eles, está ali compartilhando diversos momentos, angústias, não somente os momentos de alegria, mas as angústias que eles vivem. Então Jesus é um irmão deles. Tem eles ali como irmãos, de fato. A gente vê isso na série, eu acho isso muito interessante porque acho, do meu ponto de vista, está muito conectado com a visão do que nós temos na doutrina espírita de Jesus. Enfim, voltando à questão primordial aqui do tema, por que que então Jesus curava? Onde que entra a questão de cura com a questão de instrução, esse lado de mestre, esse lado do ensino que Jesus tem como missão? Bom, é difícil talvez fazer uma conexão direta com isso. Ainda que Jesus tenha falado que ele não tinha vindo para os sãos, e sim para aqueles que precisavam, né, dele, dos doentes, são doentes um pouco diferentes. Ainda que ele curou muitas pessoas, mas a gente vai entender que as curas de Jesus têm um cunho pedagógico, têm uma relação muito íntima com o ensino. Então, como é que a gente vai fazer para conectar essas duas coisas? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, olhando pelas curas, em geral, as curas têm algumas características. E a gente tem que estudar todas as curas que Jesus faz. Mas a gente não vai ter tempo para estudar todas elas. Então eu vou resumir aqui em pelo menos uma, talvez duas. Mas pegando as curas como um todo,
A gente vai entender que Jesus tem uma predileção. Na verdade, não é uma predileção, ele não tem um grupo específico, ele não é um especialista. Aqueles doentes de qualquer natureza que fossem até ele acolhia. Então, quando eu digo predileção, na verdade é isso. Jesus abre o coração para receber aqueles que sentem dor, aqueles que precisam de ajuda, que precisam de um coração amigo, de um acolhimento. Aproveito para dizer que nada mais é da forma como a gente aprende na doutrina espírita o mote, né? Fora da caridade não há salvação. Para Jesus, não se importava, por exemplo, em curar no sábado, coisa que para um judeu era sagrado. Para o judeu não poderia haver nenhuma movimentação no sábado. Então Jesus jamais poderia ter curado no sábado as pessoas que foram atrás dele, mas para Jesus isso não fazia sentido, porque a prioridade, na verdade, era a caridade para com o próximo e não o sábado. Enfim, quando a gente olha as pessoas que vão até Jesus, tem diversos tipos de problema. Então, ele, como médico, ele é um generalista. Ele abre um leque enorme. Então, tem cego, tem paralítico, né? Tem todo tipo. Inclusive, tem um tipo muito curioso, que no texto bíblico você vai encontrar como endaimoniado. E esse é um tipo que tem até hoje. Só que naquela época, considerando a medicina que tinha naquela época, endemoniado era um monte de gente. Que hoje talvez a gente possa ver pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com crise de ansiedade. Então, seriam mais ou menos aquelas doenças da mente. Aquelas pessoas que estavam perdendo o sentido da vida. Então, como não se conhecia exatamente assim, o cunho dessas doenças, colocava-se todo mundo dentro desse nome, endemoniado. Jesus curou um monte desses. Então, primeira característica, Jesus não era um especialista. Segunda coisa, Jesus tinha uma pergunta muito curiosa. Até, se a gente olhar Jesus, talvez a gente ache até estranho, mas ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Então, imagina, chega um doente para ele, um cego, ele pergunta: o que queres que eu faça? Jesus fazia essa pergunta de uma forma muito interessante, porque era óbvio que ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas então por que que Jesus fazia essa pergunta? Talvez porque ele quisesse ouvir do doente o que que ele queria ser curado de fato. Talvez ele queria ouvir do doente que ele não aguentava mais aquela doença, aquela limitação no corpo físico, aquele problema. E aí ele expunha o desejo dele. Porque aqui é importante entender, nem todo doente quer ser curado. Isso pode parecer estranho, mas acontece. Muita gente que vai ao médico, o médico recomenda fazer exercício físico, tomar os remédios no horário certo, e tem gente que não segue. Até hoje nós temos pessoas assim. Então, nem todo mundo que pergunta quer resposta, nem todo doente quer curar da doença, porque às vezes a doença permite que essas pessoas permaneçam em um determinado lugar que, de certa forma, gera algum conforto. Eu já vou explicar isso. Jesus tinha gestos simples. Como médico, ele não tinha bisturi, não tinha nenhum equipamento sofisticado, nenhum aparelho de raio-x ou ultrassonografia. Jesus tinha apenas as mãos, a palavra, às vezes ele falava alguma coisa, às vezes fazia a cura à distância. Tinha curas que ele fazia à distância. A pessoa ia até ele e falava: Olha, o doente está lá. Eu falei, não, mas quando você for lá, você já vai, né, encontrar com ele. Enfim, Jesus tinha métodos simples, simplesmente do gesto das mãos ou falar. Alguns casos, inclusive tem um caso de um cego em que ele cospe no chão. Veja que não tem nada elaborado, ele cospe no chão, pega um pouco do barro, passa no olho e esse cego então volta a enxergar. Uma outra coisa que Jesus faz nessas curas é a atribuição da cura. Você não vai ouvir Jesus falando, eu te curei. Muitas vezes ele vai falar, muitas vezes não, todas as vezes você vai perceber em que ele atribui a cura ao próprio doente. A sua fé te salvou. Ele vai falar isso. Em outros casos, ele também vai falar, não peques mais. E aí é estranho, né? O que que o pecado tem a ver com a
cura. Algumas pessoas que Jesus curou eram pessoas que eram cegos de nascença ou paralíticos de nascença. Então, como podemos atribuir pecado com esse tipo de enfermidade? É, no mínimo, curioso, porque provavelmente isso vem anterior a essa vida. Então, quando a gente faz uma pequena análise, entendendo a gravidade daquilo que Jesus curava, com aquilo que ele falava, e aí, cá entre nós, não consigo acreditar na possibilidade de Jesus estar mentindo ou estar inventando alguma coisa. Não faria sentido, isso não tem conexão com sua elevação espiritual. Jesus então fala: não peques mais, retifique seus caminhos, né? Ou seja, não faça mais escolhas ruins. E aí, para fechar essa pequena análise das curas, uma coisa que é talvez uma má notícia é que todas as pessoas que Jesus curou desencarnaram. Nenhuma delas ficaram até hoje, mesmo tendo Jesus como médico curando suas enfermidades. Essas pessoas desencarnaram. Então, como que reunindo todo esse grupo de informações, como que a gente vai entender as curas de Jesus? Vamos pegar uma cura para entender. Uma cura muito curiosa. Uma cura que acontece em Cafarnaum. Jesus está reunido com não somente os discípulos, mas muitas pessoas, ele já está ficando muito famoso na região. E então ele está reunido numa casa, muitas pessoas queriam ver, tocá-lo, queriam conversar com ele, queriam ouvir o que ele tinha para falar. Então era uma reunião de muitas pessoas e de repente chega numa maca um grupo de pessoas com um paralítico. Isso está narrado no capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, para quem quiser depois ler. E aí, esse paralítico ele tem uma vontade enorme de se curar. E aí, então, ele, eles tentam entrar, não conseguem pela porta, tentam pela janela, eles não conseguem. E aí eles têm uma ideia. Eles vão pelo telhado, abrem um buraco no telhado e descem o paralítico. Então imagina, a reunião de Jesus ela é interrompida porque alguém abre no teto um buraco e esse paralítico então desce e pede de forma efusiva para Jesus que ele quer ser curado daquela enfermidade. Na frente de muitas pessoas, inclusive os fariseus que perseguiam Jesus, Jesus convida para que ele saia da maca e então ele se levante, leve a maca com ele. E é o que acontece. Então, conta lá o texto bíblico que isso ocorre, as pessoas ficam chocadas, inclusive era um sábado, para desespero, para loucura dos fariseus, dizendo que ele não podia ter feito isso. E, inclusive, Jesus fala: não peques mais, é um dos momentos em que ele fala isso, aí que os fariseus ficam irritados, porque na cabeça deles Jesus não teria autoridade para falar isso. Enfim, eles, como sacerdotes, seriam eles para falar. Jesus causa ali uma turbulência, mas no fim, o paralítico é então curado. E onde que está o segredo dessa cura? Bom, uma coisa que o texto não conta e que é interessante a gente entender é que naquela época, um paralítico, um cego, uma pessoa que tinha alguma deficiência e que não tinha condições de um trabalho como a outras pessoas, como um artesão, um carpinteiro, um agricultor, ele tinha autorização do governo para pedir esmolas. Então, o que que eles tinham? Eles tinham uma espécie de capa, uma capa em que ele vestia que denotava que ele tinha essa permissão. Imagina, o governo tinha naquela época, assim como os dias de hoje, muito interesse no colhimento de impostos. E essa pessoa era realmente uma pessoa fora talvez desse núcleo, né, de pagamento de impostos, porque ele não tinha os seus rendimentos, ele não tinha meios de vida formais. No momento que Jesus cura esse paralítico, bom, o que está acontecendo? Ele vai ter uma vida muito diferente a partir de então. A pessoa que não anda e passa a andar, ela precisa modificar completamente sua vida.
Porque a primeira coisa que ela vai abandonar é essa capa. Ela não poderá mais pedir esmola. Ela perdeu o recurso que tinha, o argumento que ela tinha para pedir as esmolas. Então, a mudança que Jesus promove é muito além do que simplesmente curar um corpo físico. A mudança já tinha acontecido na cabeça desse paralítico, no sentido de eu vou abandonar essa vida que eu levo como pedidor de esmolas, dependendo que outras pessoas cedessem um pouco do rendimento delas para que ele pudesse viver. E então, a partir daí, ele vai ter que aprender um ofício. Ele vai ter que aprender alguma coisa, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque ele já não mais está curado. Inclusive, Jesus falava, né, em algumas curas fica claro, para que o curado fosse comunicar, né, o sacerdote, porque o sacerdote tinha um papel, inclusive de notificação, né, das doenças, de controle, como é feito hoje, né? Se a gente pega alguma doença, como foi o caso do Covid na pandemia, ou como é o caso da dengue, a gente tem que notificar a autoridade. É um dos papéis do médico, notificar para gerar as estatísticas, entendimento de como que estão as doenças naquela região. Então, esse paralítico deixa de ser paralítico, ele passa a ser uma pessoa como, né, tendo todos os recursos físicos, ele vai ter que aprender um ofício que ele nunca teve. Então, ele vai ser, como eu disse, um carpinteiro, um agricultor, ele vai fazer alguma coisa. Mas ele tem que aprender do zero. Talvez ele tenha que fazer realmente alguma coisa, né, e aprender. Ele talvez tenha a oportunidade de gerar uma família. Talvez a enfermidade não permitisse que ele tivesse uma esposa, não pudesse ter filhos, sendo paralítico das pernas. Então, a partir de agora, ele tem esse recurso, ele pode, de repente, ir ao encontro disso. Então, a ação de Jesus, ela é muito maior do que curar corpos físicos. Jesus cura aqueles que querem ser curados. Nesse caso, o paralítico poderia muito bem falar: não, não tenho interesse. Eu não, eu prefiro, porque isso para mim, de certa forma, é cômodo. Mas mentalmente ele já estava preparado para isso. Ele já estava preparado para uma mudança de vida. Então Jesus apenas executa algo que já estava resolvido na mente dele. Ele já não aguentava mais viver como ele vivia. Então isso é muito interessante a gente entender que a ação de Jesus, ela é muito maior do que simplesmente tirar a dor. Muito maior. Jesus, ele opera nessas curas a mente das pessoas. Ele está avaliando. Por isso da pergunta, o que queres que eu faça? Nesse caso do paralítico, fica muito evidente que ele está desesperado pela cura, a ponto de descer pelo telhado, né, com a ajuda dos amigos dele, quebrando o telhado, abrindo um buraco, descendo, para estar de frente para Jesus, sabendo que Jesus tinha condições de executar curas dessa natureza. E Jesus fazia isso de que forma? Bom, no livro Gênese, perdão, de Kardec, lá tem explicações para as curas, né? Jesus, como um excelente operador de fluidos, e aí nós estamos falando do fluido cósmico universal, como a gente conhece na doutrina espírita, ele sabia operar isso, e sabendo que o doente tinha uma chance de recuperar e de retomar a vida de uma forma completamente diferente, era uma grande chance para ele, Jesus simplesmente fazia essa operação. Pois bem, esse é um dos exemplos em que Jesus faz a cura e modifica completamente a vida da pessoa. Tem uma outra cura curtinha também no livro de Marcos, capítulo 1. É um capítulo anterior, tenho anotado aqui, do versículo 29 ao 31. Tem uma narrativa muito sucinta, muito curta. Marcos é dos evangelhos que traz a ação de Jesus, né? É um filme de ação. Para quem está lendo o livro de Marcos, é Jesus agindo o tempo todo. Diferente dos outros evangelhos, em especial o evangelho de João, ele é mais filosófico, tem um outro, ele é diferente em relação aos outros três, mas Marcos fica muito evidente essa ação de Jesus. E numa das ações, logo no capítulo 1, versículo 29 a 31, como eu disse, ele cura a sogra de Simão Pedro. Diz o texto que a sogra está na cama, ela está deitada com febre. Alguns casos que a gente conhece de depressão não é muito diferente do caso dela. Algumas pessoas, quando chegam numa depressão extrema, não conseguem nem levantar da cama. Então essa senhora, ela está deitada, ela está irreconhecível na cama,
Jesus então chega, opera uma cura, tira a febre dela, e diz o texto uma coisa muito interessante, porque não é a fala de Jesus, mas é a narrativa de Marcos, dizendo que logo depois que ela é curada, ela então volta a servir. E aí a gente para e pensa um pouco por que que essa frase está aí. Bom, provavelmente, o que que o texto está querendo dizer? Que antes ela não estava servindo às pessoas. Provavelmente, a questão que ela tinha no seu interior, da sua depressão, talvez tivesse a ver com o egoísmo. E ela então não estava mais servindo as pessoas, não estava mais fazendo o seu papel dentro do seu núcleo familiar. Inclusive, eu falei aqui da série The Chosen, essa cura acontece, né? Tem a cena que mostra isso, e fica evidente logo depois da cura, logo depois do encontro com Jesus, ela volta com muita alegria, com muita efusividade, muita vontade de vida. Ela passa então a executar aquele papel de mãe, aquele papel, né, daquela senhora, mãe de família, vamos falar assim. Então a gente passa a entender o que que quer dizer esse. Então ela retorna, ela volta a servir, passa então a servir. Provavelmente aquela depressão foi curada por Jesus. Aquela vontade de se voltar somente para si, aquela crise de egoísmo, né, tenha sido sanada. Então, novamente, Jesus não simplesmente cura uma febre. Ele não está curando uma enfermidade do corpo físico, ele está indo muito além. Ele está envolvendo a pessoa com um amor tão sublime, tão intenso dele, que as pessoas voltam a ter vida. Então, novamente, a ação de Jesus está muito além de simplesmente tirar a dor. Porque a dor, ela nada mais é que um sinal. Quando nós estamos enfermos, seja qual for a enfermidade, é apenas um sinal de que algo precisa ser trabalhado em nós. Algo precisa ser remediado, investigado. Por isso eu falei da história de quem vai ao médico nem sempre segue o que o médico recomenda, o que é muito perigoso, porque o especialista é ele. Nós estamos indo ao encontro de alguém que estudou para isso, e isso é importante. Então, reconhecer que essa pessoa está ali para prestar um serviço e está fazendo o melhor por nós. A gente, lógico, tem toda a chance de pegar uma segunda, uma terceira opinião, seja lá qual for o caso, e isso é completamente normal. Mas um profissional da saúde dedicado a isso, que estudou para isso, nós temos que confiar e desenvolver, né, fazer tudo aquilo que foi proposto, fazer tudo aquilo. Então, se é repouso a proposta do médico, é repouso que nós precisamos fazer. Se é o uso de um medicamento, fazer conforme ele recomendou. Então, quando Jesus tira a dor, ele simplesmente ele não está simplesmente tirando a dor, ele está mexendo muito além disso. E aí nós temos que olhar para Jesus, lembrando aquilo que está dizendo lá no livro dos Espíritos, modelo e guia. Jesus, ele na verdade é parâmetro de rota. Ele vai indicar para a gente rotas para que a gente vá caminhar, como um bom guia, como se tivesse um GPS. E o GPS é a nossa própria consciência, está ligado o tempo todo. Agora, o parâmetro, quem vai determinar a rota nesse GPS é Jesus Cristo. Podem ter outros, mas o melhor, conforme Kardec perguntou para a espiritualidade, oferecido por Deus para nós, é Jesus Cristo. Então ele vai determinar uma rota lá para a gente. Seja lá o caminho que a gente for fazer, tem lá uma rota determinada por Jesus. Mesmo que a gente desvie da rota, porque nós somos talvez criativos, teimosos em alguns momentos, a gente desvia um pouco da rota feita por Jesus. Mas não tem problema, a rota é recalculada. E quantas vezes necessário for. Às vezes a gente vai fazer um caminho mais longo do que aquele proposto por Jesus. Mas a reorientação, o parâmetro de reorientação é ele. Então, sendo o modelo e guia da humanidade, é o que ele vai fazer para nos ajudar, reorientando a rota. E Jesus fez isso nos diversos casos narrados nos evangelhos e em dois casos especiais, dois casos muito interessantes que eu gostaria de citar porque eu acho que eles são muito intensos nesse sentido.
Quando a gente pensa em Maria Madalena, ela tem uma vida que a vida mostrou para ela um tipo de amor, e Jesus, então, quando surge na vida dela, talvez Maria Madalena tenha encontrado Jesus e ele tenha sido o primeiro homem que não tenha desejado Maria Madalena como ela foi desejada antes. Então, o amor que Maria Madalena conhece é diferente desse que proposto por Jesus. E ela, talvez, ao se descobrir nisso, ao descobrir o mestre, ao descobrir a proposta dele, ela se encanta e faz uma mudança muito intensa na sua rota, tomando a rota proposta pelo mestre, por Jesus Cristo. Não à toa ela é reconhecida como um dos ícones, né, do cristianismo por essa mudança de comportamento, por essa mudança de atitude proposta por Jesus. Então, Jesus, como parâmetro de reorientação, reorienta o amor em Maria Madalena. A mesma coisa acontece com Saulo de Tarso. Depois, Paulo de Tarso, depois do encontro com Jesus, Jesus já no plano espiritual, Jesus já não tinha mais seu corpo físico. Ao encontrar Saulo, Saulo tinha todas as características que Jesus precisava para que o cristianismo avançasse para além dos judeus, para os gentios, como nós somos, né? Para quem não é judeu. Então, Saulo de Tarso tinha profundo conhecimento das Escrituras, era um homem letrado, era um homem fisicamente preparado para aquela caminhada que fez de divulgação do cristianismo. Então, Jesus, ao encontrar Saulo de Tarso, reorienta o ímpeto. Novamente, parâmetro de reorientação. Saulo de Tarso é reorientado no seu ímpeto. Se antes ele promovia um êxodo em Jerusalém e os cristãos tinham medo de Saulo, muitos foram mortos por ele. Estevão é um dos casos, né? Tanto que tem o livro Paulo e Estevão, um livro maravilhoso, Psicografia de Emmanuel, conta essa história. Muitos cristãos foram mortos por conta desse ímpeto de Saulo. Ao encontrar com Jesus, cai do cavalo e então Jesus reorienta, né? Reorienta o ímpeto amorosamente e Saulo passa a servir a Jesus. Então veja, a reflexão que tem que ficar aqui para a gente encerrar a nossa conversa é muito importante entendendo, e afinal, o que que eu faço com isso? A reflexão que a gente precisa fazer é entender onde que está a nossa cegueira, onde que está a nossa paralisia, onde que está aquilo que Jesus perguntando para nós, nós de frente para Jesus, Jesus perguntando: o que queres que eu faça? O que que será que nós vamos falar, pedir para Jesus Cristo? Talvez a minha fraqueza, a minha paralisia, a minha cegueira esteja nos relacionamentos íntimos, no relacionamento amoroso. Eu tenho dificuldade em estabelecer esse relacionamento. Talvez esteja no relacionamento com os meus familiares, filhos, pai ou mãe, tios, avós. Talvez eu tenha dificuldade com questões financeiras. Talvez eu gaste mais do que eu ganhe. Talvez eu ainda não tenha maturidade para lidar com o dinheiro. E talvez seja um assunto que eu pense muitas vezes no dia. Então eu tenho dificuldade em lidar com os recursos materiais. A minha dificuldade pode estar em questão de poder, questão de autoridade. Eu não, talvez eu tenha dificuldade de receber ordens ou de dar ordens. A minha dificuldade, a minha cegueira, a minha paralisia, ela pode estar voltada para a vaidade, para o egoísmo. Enfim, a lista tem tem muitas opções. Mas cabe a cada um de nós, não vou ser eu que vou dizer, é cada um, nem que fosse um analista. Um bom analista faz perguntas para que o seu analisado possa ter as respostas. Porque quem tem a resposta é o analisado, né? Então, nem mesmo um bom analista, ele vai ajudar o seu analisado propondo perguntas, orientando em algumas questões, mas jamais respondendo a ele aquilo que ele deve fazer. Isso é uma análise pessoal.
e intransferível. É uma análise íntima. Nós temos que fazer um resgate íntimo do nosso interior, daquilo que move o nosso ser, os nossos valores, daquilo que eu não abro mão, daquilo que eu tenho realmente dificuldade, daquelas questões que estão muito pouco trabalhadas no meu interior. Talvez eu não tenha tido chance ainda. E essa talvez seja a primeira vez que eu passe a pensar nisso. Afinal, o que que eu estou fazendo aqui? Pergunta que a gente fez lá no comecinho, de quando a gente começou, iniciou esse trabalho aqui, esse humilde trabalho, apenas de trazer algumas elucidações sobre as curas de Jesus. Pensemos sobre as nossas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades que faz com que dificulte meu relacionamento com as pessoas do meu meio, no meu meio de trabalho, na minha família, no trânsito? No momento que eu vou a um banco, pego uma fila, tenho dificuldade de permanecer no meu lugar na fila, respeitando, ainda que outras pessoas estejam fazendo errado. Porque talvez aí esteja uma questão de sabedoria. Não fazer errado, mesmo que todos os outros estejam fazendo errado. Mas a minha consciência vai dizer para mim não fazer. Mesmo que eu possa passar por um instante como uma pessoa boba, como uma pessoa não esperta, não inteligente naquele momento. Talvez seja melhor assim, porque estarei eu não mais em crise com a minha consciência. Estarei respeitando a minha consciência e meu ser. Não iria adoecer por conta disso. Porque o corpo físico nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo no interior, na nossa alma. Nosso corpo físico está refletindo aquilo que a nossa alma tem. E quando a gente aprende um pouco da doutrina espírita, a gente vai entender que nós temos um corpo físico, Paulo inclusive fala isso, corpo físico e um corpo espiritual. E o corpo espiritual é, na verdade, perdão, o corpo físico é, na verdade, um desabrochar. Ele reflete, como se fosse um carbono, aquilo que está no corpo espiritual. Então, se eu tenho uma doença no corpo físico, é porque ela já estava no corpo espiritual, ela está apenas refletindo. Ela está simplesmente expurgando, saindo para fora. Então, isso é muito importante para que a gente entenda onde que está a nossa paralisia e compreendendo que Jesus Cristo, como modelo e guia novamente, como a gente une. E aí, isso é interessante. Lembrando de Kardec. Se a gente parar na análise de Jesus, simplesmente nos fenômenos, porque Jesus teve vários fenômenos. Eu estou falando das curas, mas tem, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Jesus transformou água em vinho. Jesus trouxe um homem de volta à vida, que é Lázaro, né? Então, tem vários fenômenos de Jesus. A multiplicação de pães e peixes, né, que diz que alimentou pessoas no número de milhares. Se a gente fosse parar simplesmente para entender os fenômenos, talvez a gente se distraísse e não tivesse chance de entender o que está por detrás desse elemento. Foi exatamente o que Kardec fez em relação às mesas que eu expliquei. Kardec foi além das mesas, ele foi além de mesas que giravam. Isso passou a ser um detalhe. E ele passou a interagir com as mesas de uma forma diferente. E é exatamente a proposta que é fazer isso com Jesus em relação às curas. Entendendo que as curas estão curando corpos físicos que vão morrer, corpos físicos que vão deixar a terra em algum momento, que deixaram, todos. Então Jesus estava curando almas, espíritos. Ele estava transformando vidas. Uma pessoa que nunca andou, que de repente queria andar e teria que aprender, como eu disse, um novo ofício, teria que aprender uma nova vida, era esse que Jesus queria. Então, por isso da pergunta que queres que eu faça? Ele queria ouvir do doente isso. E teve situações e pessoas que foram até Jesus e não se curaram, porque talvez ainda não estavam prontas. Não era o momento ainda. No momento está de frente para o mestre, de frente para aquele que tinha condições de operar esse tipo de cura. E Jesus, na sua sabedoria, tendo uma visão muito mais ampla do que simplesmente do corpo físico, certamente sabia do interior que estava em todos nós e tinha consciência completamente plena sobre aquilo que nós pensávamos. Então ele sabia se o doente realmente estava preparado ou não para essa cura. E por isso da pergunta, para elaborar isso, entendendo do doente em que momento ele estava da doença. Porque às vezes o doente precisaria ficar um pouco mais naquela situação. Não porque Jesus não tivesse habilidade da cura,
mas porque o doente não estava pronto ainda. Não estava pronto para essa cura. Algumas pessoas, inclusive próximas de Jesus, perguntaram para ele, né? Por que não tinham sido curadas ainda? Provavelmente porque elas não queriam, porque elas ainda não tinham entendido esse procedimento ainda de Jesus. Então Jesus, se a gente foge do remédio, mesmo que o médico seja Jesus, fica difícil. Emmanuel tem um texto que fala isso. Emmanuel tem um texto que vai dizer que nós temos fichas catalogadas no plano espiritual, né? Somos enfermos da alma e temos benfeitores à nossa disposição que nos analisam, né? Ações e reações perante a, as circunstâncias da vida. Porém, ainda que o médico seja Jesus, se nós continuamos fugindo do remédio, nem mesmo o próprio Jesus tem condição de curar a gente. Então, novamente, isso cabe a nós a reflexão sobre qual é a nossa enfermidade, qual é a nossa paralisia, qual é a nossa cegueira, onde que nós estamos falhando, onde que eu ainda não estou preparado, o que que eu preciso fazer. A doutrina espírita auxilia muito nisso, e então nos colocarmos à disposição do Mestre para essa cura acontecer. Lembrando as palavras de Jesus, que dizia para a gente: eu quero que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus fala isso, toca nosso coração, porque vida em abundância não significa opulência, não significa bens materiais. Se fosse isso, bom, os milionários não sofreriam de depressão, não sofreriam de câncer, de doenças diversas, como qualquer outra pessoa. Às vezes, uma pessoa na rua, uma pessoa que vive na rua, talvez não tenha as mesmas doenças, ainda que esteja completamente exposta, esteja à margem da sociedade, mas não, talvez não tenha as mesmas doenças que uma pessoa que vive numa mansão, que vive num palacete tenha. Porque isso não está conectado exatamente com questões materiais. Então, quando Jesus fala de vida em abundância, que tipo de vida que Jesus está querendo mostrar para a gente? Ele está querendo justamente que a gente desenvolva uma vida boa e que seja boa para todo mundo. Abundância no sentido de suficiência, de que se a gente tenha aquilo que é suficiente para nós vivermos e que a gente possa compartilhar mais. Porque no momento que a gente compartilha, a gente ajuda outras pessoas a atingirem o mesmo objetivo. Então, lembremos de Jesus quando fala: quero que tenham vida e vida em abundância. É essa a vida que Jesus quer para nós. É vida elevada, é vida na sua essência, a melhor, aquela em que nos traz conhecimento. Quando perguntado sobre qual o maior mandamento, ele responde que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu sentimento, e a forma como está escrito no texto bíblico, talvez eu não me recorde exatamente, mas ele fala assim, com todo o seu entendimento. Com todo o seu entendimento significa, não é para amar cegamente, é para amar sabendo porque está amando. E isso a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, na doutrina espírita, com a proposta de que seja uma fé raciocinada, ou seja, eu sei por que que estou tratando desse tema, eu sei por que que nós estamos conversando disso, e compreendendo as ações de Jesus, que cura corpos físicos, mas o objetivo final não é o corpo físico, é a mente, é o espírito. Então, agora eu entendo que amar sabendo porque está amando, conhecendo do amor, a proposta de Jesus é muito mais elevada. A proposta de Jesus, quando à luz da doutrina espírita a gente entende isso, isso muda nossas vidas. E essa é a proposta da doutrina espírita. É resgate do cristianismo como nasceu, do cristianismo primitivo, de como ele veio ao mundo. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala e deixar os amigos da Nova Era mais uma vez o meu agradecimento, a chance mais uma vez de estar aqui com vocês e espero que essas palavras tenham tocado o coração de vocês da forma como a espiritualidade, da forma como Jesus gostaria. Que a espiritualidade possa estar com, a espiritualidade superior possa estar com todos vocês nas suas atribulações, que o Espírito Protetor estejam acompanhando vocês, que a gente dê motivos para que ele esteja sempre ao nosso lado. E a gente buscando nossa
reforma íntima, que a gente possa se tornar seres humanos cada vez melhores. Se for espíritas, ótimo, mas se não for, não tem problema nenhum. Mas que sejamos seres humanos que possamos transformar o mundo e ver o mundo renovado como a gente gostaria, independente das questões que possam estar rodeando a nós, mas que a gente possa dar nosso melhor onde quer que nós estejamos plantados, que a gente possa florescer onde Deus plantou a gente. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.